Meus irmãos, Neemias, capítulo de número 7, dando continuidade às exposições deste livro, nós havíamos, no último sermão, exposto os versículos de 1 ao 4, hoje nós exporemos o restante do capítulo de número 7. Então, eu peço a você que abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 7, versículos 5 ao 73. Versículos 5 ao 73. Assim diz o Senhor: Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binuí, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Razum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Harif, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofa, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriate-Jearim, Sefira e Beerote, 743, os homens de Ramá e Gebá, 621, os homens de Miquimás, 122, de Betel e Ai, 123, os homens de outro Nebo, 52, os filhos de outro Elão, 1.254, os filhos de Harim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Hadide e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazu, 1.247, os filhos de Harim, 1.017, dos levitas, os filhos de Jesua de Cadmiel, dos filhos de Rodeva, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmum, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Dos servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmaí, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Menunim,
os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Haru, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peridá, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Rezebaim e os filhos de Amon, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.370, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. 69 versículos, irmãos. O que nos dizem esses 69 versículos? Nos diz que homens sábios e zelosos estão sempre planejando que algo que possa glorificar a Deus e edificar a sua igreja. Nos diz também que com Neemias isso não foi diferente. E nesses 69 versículos, cuja maioria trata-se de genealogias, Neemias nos mostra que as suas capacidades e os seus intentos estão debaixo do temor e tremor do Senhor e que são realizados visando, em última instância, como fim, a glória de Deus, do único, vivo e verdadeiro Deus. Observem que Neemias precisou fortalecer os muros de Jerusalém e também as suas portas. No entanto, ele ressalta que de nada disso adiantaria se a força principal da cidade não estivesse coesa. Nós vimos que na exposição passada, nos primeiros versículos, surge um outro problema. Os muros haviam sido construídos, as portas haviam sido reedificadas, mas não haviam sentinelas suficientes. Não havia povo suficiente na cidade que pudesse garantir a segurança de Jerusalém. E sendo assim, Neemias precisa tratar com mais este problema. E como então resolver isso? Ora, Neemias então se coloca aos pés do Senhor e o Senhor o abençoa, lhe dando a estratégia ideal para que ele pudesse aplicar e resolver esse problema. Neemias tem então
como objetivo unir e integrar a geração daqueles que retornaram com ele, com a geração que veio antes dele para a restauração do templo, junto com Zorobabel, Esdras e Sesbazar. Percebam então que o jovem copeiro real, meus irmãos, sabia muito bem que a segurança de uma cidade, debaixo de Deus, depende do número e da coragem dos habitantes, muito mais do que a altura e a imponência de seus muros e portas. Por essa razão, então, observando Neemias, que o povo habitava em Jerusalém era pouco, ele achou então conveniente realizar um tipo de censo demográfico, um registro mais acurado da população que habitava não apenas na cidade, mas ao redor dos muros. Inclusive aqueles que outrora habitaram na cidade, mas que por alguma razão haviam se mudado de lá, meus irmãos. E a intenção de Neemias era trazer eles de volta, para que ali então construíssem suas casas, habitassem em Jerusalém e fortificassem ela em união, em unidade. Afinal, meus irmãos, quanto mais pessoas habitassem na cidade, mais fortes eles se tornariam. No entanto, Neemias precisaria ser cauteloso. E por que ele deveria ter essa cautela, irmãos? Ele deveria ser cauteloso, pois as regiões no entorno da cidade também eram importantes. Elas não poderiam ser deixadas ao ermo, abandonadas. Precisava de pessoas também lá. E vejam, meus irmãos, o governante sábio, ele sempre procura manter o equilíbrio entre cidade e região rural. Por isso, então, Neemias planeja de forma cautelosa e sempre sob orientação divina. É por isso, então, que ele afirma aí no versículo 5, veja aí, ele diz: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito. Vejam que Neemias reconhece que a origem do seu plano vem do Senhor. Ele faz questão de registrar isso, de enfatizar isso. Ele diz: e Deus me pôs no coração. E isso, meus irmãos, demonstra para todos nós que a vida de piedade que este homem tinha diante de Deus, a vida de oração, do conhecimento e principalmente da confiança em Deus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que toda a boa proposta em nosso coração, seja ela prudente ou piedosa, esta sempre deve vir de Deus. E Neemias diz que foi Deus quem a colocou no seu coração. E ele diz que Deus colocou no seu coração porque toda boa dádiva, toda boa obra não pode vir de outro lugar que não seja do alto da morada do Altíssimo. E aí, meus irmãos, percebam que Neemias então reconhece e dá graças por isso. Ora, Deus é Senhor de tudo, portanto, tudo deve ser para Ele. O que é feito pela prudência humana deve ser atribuído à direção da providência divina. Aquele que ensina o agricultor no campo acerca do que ele tem de fazer, faz o mesmo com o governador de uma cidade. Sendo assim, ele então ajuntou os nobres, os magistrados e o povo, para que pudesse ter um parecer da situação atual de suas famílias, seu número, sua força, bem como onde estavam estabelecidas. É bem provável, meus irmãos, que Neemias, quando os convocou, os tenha ordenado a trazer um relato dos seus diversos distritos, relatos esses que ele fez questão de revisá-los no antigo livro de genealogia, principalmente daqueles que subiram primeiro, estabelecendo assim, então, um quadro comparativo com os relatórios atuais. E aí, meus irmãos, observem que com essa atitude,
Era necessário, em virtude do fato que poucas pessoas residiam em Jerusalém, fato esse que despertou em Neemias o desejo de povoá-la, mas não com qualquer tipo de pessoas, não com qualquer povo, não com qualquer gente, mas com pessoas que tivessem a mesma fé, com pessoas que fossem de fato da mesma descendência judaica. Logo, para registrar a população, Neemias então começou com o registro daqueles que retornaram com Zorobabel. Veja aí o que dizem os versos 6 e 7. Ele diz assim: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Note que a lista de nomes do versículo 7, ela é quase idêntica a uma outra lista de nomes no livro que antecede o livro de Neemias, na organização canônica da sua Bíblia. Lá no livro de Esdras, capítulo de número 2, versículo de número 2. Há uma exceção pelo fato de que Neemias inclui nessa lista Azarias e Naamani. Alguns estudiosos sugerem que a lista em Esdras 2 é a dos repatriados antes de partirem da Babilônia e que Neemias 7 dá a lista daqueles que realmente chegaram a Jerusalém, ou melhor, a lista da comunidade algum tempo depois de sua chegada. Os dois capítulos, no entanto, não fornecem nenhuma indicação de outras diferenças. Porém, é necessário que atentemos para duas coisas aqui, repetidas e registradas: os nomes e os números das suas diversas famílias e as ofertas que foram alçadas para o serviço do templo. Percebam que a repetição dessas listas nos sugere e nos mostra a realidade do prazer que Deus tem pelos indivíduos, pelas famílias e o serviço que elas prestam a Israel. Nos mostra também, meus irmãos, que o nosso Deus, o único Deus, vivo e verdadeiro, cuida do seu povo de um modo todo especial. Como Ele cuida de seu povo de um modo todo especial? Meus irmãos, o nosso Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, da maior à menor, de sua sábia e santa providência. Salomão, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor, por meio de sua infalível presciência, irmãos, e pelo livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor de sua glória, de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, cuida, sustenta e ampara todos os seus filhos. E aí observem, a cidade precisa crescer, a cidade precisa se fortalecer, mas ela não pode crescer de qualquer jeito, ela não pode se fortalecer de qualquer maneira. A cidade de Deus não pode ser povoada por qualquer pessoa, mas por uma assembleia de santos, uma assembleia do povo da aliança, uma assembleia de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E da mesma forma que assim Deus queria que acontecesse com Israel, com Jerusalém, e que Neemias, após Deus colocar esse propósito no seu coração, entendeu e assim passou a trabalhar e organizar para que isso fosse concreto, ou para que isso se concretizasse, da mesma forma acontece com a igreja.
O Senhor não deseja que a sua igreja esteja cheia de pessoas, mas que esta esteja repleta de adoradores, que o adorem conforme a sua palavra, em espírito e em verdade. A adoração, meus irmãos, era a razão de ser de Jerusalém, porque a própria Escritura testemunha que Israel era uma nação de sacerdotes. E com a igreja não é diferente, meus irmãos. Mas infelizmente vivemos em um período onde o pragmatismo vigora. Os púlpitos de muitas igrejas, que outrora foram compromissados com o Evangelho, hoje está sendo ocupado por vendilhões da fé, mentirosos, inescrupulosos, preguiçosos, sórdidos e cheios de ganância, que pregam o que o povo quer ouvir e não o que eles precisam ouvir. Pregam para agradar, acariciar, valorizar os egos. Não pregam para o arrependimento. Não pregam sobre a malignidade do pecado. Não pregam sobre a salvação. Não pregam sobre o verdadeiro amor de Deus. Não pregam sobre a morte e a condenação, a ira de Deus, o juízo. Não pregam sobre nada disso. Neemias sabe da importância da aliança. Ele se preocupa com a fidelidade a Deus, ao pacto e à sua palavra. Por isso a necessidade do censo, irmãos. Como nós podemos ver na relação dos cabeças das várias famílias que voltaram primeiro da Babilônia, descrita aí nos versículos 8 a 38. Os quais nós lemos ainda há pouco, irmãos. Perceba que as listas citadas aqui por Neemias incluíam, meus irmãos, pessoas de 18 famílias e clãs. Se você observar aí do versículo 8 ao versículo 25. E ainda mais, incluía também uma lista de habitantes de 20 cidades e vilas. Se você observar o versículo 26 ao versículo 38. E percebam aí que a ideia desses registros era de que, através da genealogia, a cidade pudesse voltar a ser habitada por judeus, pelo menos de uma forma majoritária. A pergunta diante disso, então, é: quem estaria disponível para repovoar e revitalizar aquela cidade? E observem aí que Neemias separa esse repovoamento em 9 categorias, onde a primeira dessas categorias são os líderes originários. Percebam que não sabemos quem eram todas essas pessoas, mas pelo menos as 2 primeiras são bem conhecidas e importantes. Neemias fala de Zorobabel. Zorobabel era um líder civil. E ele fala também de Jesua ou Josué, um líder religioso. Estes 2, meus irmãos, são aqueles que falávamos no início, que trouxeram o primeiro grupo de exilados para Judá, depois que Ciro permitiu o seu retorno. Perceba que esses líderes destacaram-se fortemente nos 2 últimos livros do Antigo Testamento, Ageu e Zacarias. Zorobabel, cujo nome significa renovo da Babilônia, era da linhagem real de Judá. Ao que parece, existe muita confusão nas tradições associadas à pessoa de Zorobabel, indicando que não havia detalhes claros sobre a sua vida, a sua carreira. E Jesus, irmãos, sumo sacerdote que havia retornado do cativeiro com Zorobabel. Vejam, deste Jesua ou Josué descendem 14 gerações sucessivas de sumos sacerdotes. A segunda categoria que Neemias nos apresenta é a categoria dos leigos, judeus leigos. E esta é uma lista longa e numericamente significativa. E não poderia ser diferente, meus irmãos. Por isso ele nos apresenta ela em 2 partes. Na primeira, ele nos apresenta 18 indivíduos, de quem vieram os descendentes, então vivos.
A segunda parte, ele lista 20 cidades nas quais os exilados que retornaram se estabeleceram. A introdução do censo sugere que tratava-se das cidades de onde essas famílias procederam. Terceiro lugar, terceira categoria. Veja aí, versos 39 ao 42. Neemias trata dos sacerdotes, descendentes de Arão, irmão de Moisés, responsáveis pelo serviço do altar no templo e pelos aspectos das festas. Ora, se nós bem lembrarmos, Davi havia organizado os sacerdotes em 24 famílias, cada uma responsável pelo serviço que durava 2 ou 3 semanas no templo. Mas na lista de Neemias, nos são mencionados apenas 4 dessas famílias, presumindo serem as únicas que retornaram da Babilônia. O que, de acordo com o Talmude, foram reorganizadas mais tarde em um novo conjunto de 24 grupos de rotação, usando os nomes davídicos originários. Neemias lista pouco mais de 4.000 sacerdotes. Cerca de 1/10 do censo total. Quarto lugar, levitas. Veja aí o versículo 43. Os levitas descendiam de Levi, irmãos, um dos 12 patriarcas. Estes eram também servos que trabalhavam de forma rotativa no templo. E o seu trabalho era o de ajudar os sacerdotes. Para a turma que gosta de dizer que cantar é ser levita, né? Eles limpavam lá a sujeira dos sacrifícios, viu? Eles trabalhavam em um ambiente, imaginem aí, aquele sangue incrustado ali, aquelas partes dos animais que eram retiradas e largadas, eles tinham que limpar tudo aquilo, quase não tinha mosca. O cheiro era muito agradável. Surpreendentemente, Neemias nos apresenta aqui, meus irmãos, um número muito pequeno, o que também nos mostra que uma pequena parte apenas retornou da Babilônia. Versículo 44, ele nos dá agora a categoria dos cantores. Os cantores, como os porteiros que se seguem, foram escolhidos entre os levitas. E a sua tarefa era ajudar na adoração no templo. No versículo 45, ele nos traz aí os guardiões da porta. Esses guardiões eram formado por levitas, cantores e também de porteiros. Eram categorias de funcionários do templo, designados por Neemias, de acordo com o versículo 1, como nós vimos na última exposição. Eles não eram as pessoas mencionadas por nome aqui, é claro, eles eram do meio dos seus descendentes. Em sétimo lugar, nos versículos aí, 46 ao 56, nós temos aí os servos do templo. Os servos do templo também assistiam aos levitas. E como os levitas assistiam os descendentes de Arão, os gibeonitas foram designados para esse papel depois de terem enganado os israelitas no momento da conquista. De fato, esses podiam ter sido descendentes deles, agora incorporados ao país pela circuncisão. Oitava categoria. Veja aí os versículos 57 ao 60. Os descendentes dos servos de Salomão. Esse grupo aí, intimamente ligado ao anterior, um grupo comum no serviço dos dois grupos. Tanto dos descendentes de Arão, quanto dos levitas. E por último, versículos aí 61 ao 65. Ele nos traz aquelas pessoas de ascendência questionável.
E dentre elas se encontravam outras duas categorias, as dos leigos e a daqueles que afirmavam serem sacerdotes. Vocês entenderam o que é dito aqui, irmãos? Pessoas de ascendência questionável. Pessoas que se diziam ser sacerdotes, mas que não eram. Leigos que diziam pertencer ao povo de Israel, mas que não eram. E aí, diante desses fatos que Neemias nos traz, percebam que a situação dos sacerdotes era a mais grave. E por que era a mais grave, meus irmãos? Porque envolvia questões de pureza cerimonial e contaminação para o povo. Por isso foi tomada a decisão de excluir essas pessoas das funções sacerdotais até o caso ser decidido, submetendo-os ao lançamento de sortes pelo Urim e pelo Tumim. E aí então o censo de Neemias termina com um número total de judeus, aos quais se somam outros totais, incluindo os de servos, cantores e animais. E o que essas listas de longas genealogias nos dizem, meus irmãos? O que essas listas de diferentes grupamentos nos mostram? Eu digo a vocês, muitas verdades. Em primeiro lugar, nos mostra a importância de nossas raízes. Todos nós, meus irmãos, nós temos uma memória do passado. Porque nós tivemos um passado. E essas memórias nos ligam a uma rica herança histórica. E vejam a importância disso, pois vivemos em um tempo onde as pessoas não valorizam o que aconteceu no passado, nem muito menos trazem à memória os seus antecessores. E é preciso que nós nos lembremos do quanto isso é importante e necessário para as nossas vidas. E sabe por quê? Porque eu e você sabemos quem somos, porque sabemos de onde viemos. Agora, negue isso e veja quantas consequências ruins são trazidas para as nossas vidas quando nos esquecemos disso. A primeira delas, eu falava hoje pela manhã aqui. A primeira consequência grave é o fato de não podermos amar sinceramente aquilo que não conhecemos. Sem o conhecimento da história, meus irmãos, nunca daremos o devido lugar a um legado de riqueza e importância. Porque se não conhecêssemos a história da redenção, não valorizaríamos o sacrifício de Cristo. Se não soubéssemos de onde viemos e quem éramos e a quem pertencemos, não saberíamos como viver diante da verdade do amor. É por isso, meus irmãos, que para um israelita não ter raízes, não possuir posteridade, era uma maldição, era algo terrível. Ele podia esperar muitas coisas ruins na sua vida, mas jamais não ter raízes, não deixar um legado, uma descendência. Você vê isso nas Escrituras, a quantidade de genealogias que existem e que nos contam inúmeras histórias importantes. Meus queridos, se nós quisermos avançar para o futuro, é necessário não apenas conhecer, mas estar comprometido com as nossas raízes do passado. Você não pode esquecer que outrora, no passado, era um filho da desobediência. No entanto, o Senhor o salvou e o tornou inteiramente seu. Como podemos esquecer notória ação?
Ação essa ocorrida no passado, mas que possui implicações fortes e importantes no nosso presente e no nosso futuro. Em segundo lugar, esse texto de Neemias nos mostra a importância dos princípios bíblicos. Os princípios da Escritura, irmãos, não podem ser negociados, mudados, negligenciados. Observe que Neemias, ao saber que o sacerdócio não podia ser exercido por alguém que não fosse vocacionado para isso, ou seja, que não pertencesse à descendência de Arão e que tivesse sido chamado por Deus para este exercício, veja, ele resolve cortá-los, suspendê-los, excluí-los. Em Números 16:40, o Senhor diz: nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. A adoração, irmãos, e a palavra de Deus é algo muito precioso para o Senhor. Percebam que se o sacerdócio estiver corrompido, a fibra moral do arraial será destruída, irmãos. Um sacerdócio puro era fundamental para um relacionamento correto com Deus em Israel. E ao aplicar essa realidade aos nossos dias, não é de se admirar a situação da igreja hoje. Quantos não estão nos púlpitos hoje, pregando de domingo a domingo, sem crer na ressurreição de Cristo? Quantos, irmãos? Quantos não estão cometendo perjúrio, dizendo uma coisa em sua ordenação e após a sua investidura fazem o contrário do que juraram? Quantos? Você quer que eu dê um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Um pastor na nossa denominação, para ser ordenado e investido, ele tem que subscrever integralmente a nossa confissão de fé. Pois eu lhe digo que 90% nunca leu a confissão de fé. Nós não estamos no inquérito. Mas pode perguntar para meia dúzia. Escolha aleatoriamente e faça uma pergunta da confissão de fé. Você quer ver a situação piorar? Pergunte se eles sabem o decálogo. Pergunte se eles sabem os 10 mandamentos, que provavelmente o seu filho aqui, pequenininho, que nem sabe ler, sabe. Mas os ditos pastores de muitas igrejas não sabem dizer sequer onde encontrar na Bíblia o decálogo. Nunca leram a Constituição, nunca leram a confissão de fé. Parece piada, mas não é piada. Um desses pastores, inclusive, ao ser perguntado se ele conhecia os nossos símbolos de fé, ele respondeu positivamente: sim, conheço. E quando perguntaram quais são, ele disse: a sarça e a pomba. E pasmem, ele foi ordenado. O outro se formou no seminário católico, papista. Ensinando a importância do sinal da cruz para os irmãos. E acreditem, ele hoje pastoreia uma igreja presbiteriana. E está tudo certo para eles.
Quantos não estão ensinando falsas doutrinas? Sobre a alcunha agora da catolicidade da igreja. Aí a catolicidade da igreja, a ortodoxia que se exploda. Qualquer um agora é irmão. Ao ponto de ter pastor presbiteriano levando um adventista para dar aula na escola dominical da sua igreja. Daqui a pouco vão estar chamando um pai de santo para falar sobre a importância da espiritualidade. A internet tem fervilhado desses, irmãos. Está cheio. Cheio. O crente, ele deve transpirar o doce aroma de Cristo. Mas o que nós vemos hoje, irmãos, é que muitos dos que se dizem ministros da palavra transpiram o terrível odor de Satanás. Pastores que não têm vida. Pastores que já se casaram 3, 4 vezes. Que adulteraram inúmeras vezes e permanecem nos púlpitos porque foram acobertados seus pecados. Aí você pergunta, o que está havendo com a igreja? Aí quando surge uma igreja, ímpios, se utilizando de linguajar obsceno, e vejam, o povo está tão entorpecido com o falso evangelho, que eles não conseguem enxergar isso. Meus irmãos, cuidado com estes que sobem aos púlpitos para espalhar o veneno da heresia, que pisoteiam a verdade, procurando devorar o rebanho de Deus como lobos, o que verdadeiramente são. O que verdadeiramente são. Assim, poxa, pastor, eu não sabia que numa genealogia tinha tanta informação assim. Tem muito mais. Retornando ao texto, nós temos aí os versículos 70 a 72, meus irmãos, vejam aí. 70 ao 72, que diz assim: alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E algumas mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos e em prata, 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Vejam, o crescimento da igreja de Deus é uma tarefa de todos, irmãos. Se quisermos ver a obra de Deus prosperando, os líderes precisam ser os primeiros a participar, inclusive da contribuição financeira. Porque quando a liderança dá o exemplo, normalmente o povo segue seus passos. E vejam aí no texto, todos contribuíram. Todas as classes. Dos magistrados ao povo comum. E sabe por quê, meus irmãos, que eles investiram? Sabe por quê que eles contribuíram? Porque eles entenderam que o melhor investimento que eu e você podemos fazer é na obra de Deus. Porque investir na obra de Deus é também demonstrar amor pelo próximo. Porque é através da pregação do Evangelho que as vidas são alcançadas.
Ora, no Antigo Testamento a obra de Deus, veja, estava restrita ao templo, a Jerusalém. Mas na nova dispensação, isso expandiu para o mundo todo, irmãos. O que faz com que tenhamos muito mais razões para investir e contribuir voluntariamente para o avanço do reino de Deus. Para isso foi que o Senhor então instituiu dízimos e ofertas. Porque através disso, irmãos, dessas contribuições, que igrejas são construídas, que pastores são treinados, aperfeiçoados, Bíblias são traduzidas, impressas, distribuídas, novos campos são plantados, pastores são sustentados e a obra social avança. Mas se não há contribuição, como fazer isso? Como fazer isso, irmãos? Como fazer isso? Tem gente que ainda tem a mente tão pequena e não consegue enxergar a grandeza do reino de Deus. Pastor, para que o senhor vai gastar dinheiro construindo sala de aula? Meu filho, é para o reino de Deus. Para o reino de Deus como? Ensinando o povo o caminho da verdade. Desde pequenininho até os maiores. Porque eu pensei que contribuir com o reino de Deus era só ajudar missionário. E o pastor não é um missionário? Quem é um missionário? Por acaso aquele que está aqui não foi enviado por Deus para estar aqui proclamando a verdade? Irmãos, não sejamos remissos com isso, mas tenhamos um coração que se alegre em contribuir para o avanço do reino e a glória de Deus. Tomemos o exemplo de Neemias, tomemos o exemplo dos sacerdotes, dos cabeças da família e do próprio povo. Mas façamos isso, meus irmãos, no temor e tremor do Senhor. No temor e no tremor do Senhor. Quando a gente olha para todo esse cenário e procura olhar para o que vem acontecendo hoje, parece desesperador. Parece que tudo está perdido. Mas a verdade é que não está, irmãos. Porque apesar dos caluniadores, dos mentirosos, daqueles que gostam de cometer perjúrio, apesar dos púlpitos de muitas igrejas estarem doentes e muitos mortos, apesar disso, a igreja pertence ao Senhor Jesus e ela triunfa sobre todas essas dificuldades. Mesmo tendo a maioria dobrado seus joelhos a Baal, o Senhor ainda sustenta remanescentes fiéis para proclamar a sua palavra. Jesus Cristo, é Ele quem sustenta o seu povo, é Ele quem sustenta a sua igreja, é Ele quem provê os meios, é Ele quem chama, é Ele quem ensina. Portanto, nos apeguemos a Cristo nesse momento. Não desvaneçamos diante dessas dificuldades, mas que todas essas dificuldades sejam a razão suficiente para nos empurrar a proclamar a verdade de Deus e testemunhar do amor de Cristo por meio do seu Evangelho, contribuindo para a sua obra, testificando vida. Façamos isso para a glória de nosso Deus e por amor ao nosso Salvador bendito, Jesus Cristo, a quem devemos honra, glória e louvor. Vamos orar, meus irmãos.
Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tua palavra nesta noite. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, Senhor, durante este dia. Tu tens falado aos nossos corações de forma impactante, Senhor, de forma poderosa. Ah, Deus bendito, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a viver de modo a resplandecer a tua glória em nós. E que façamos isso, Senhor, para o louvor do teu santo nome e para a ampliação do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém.